Tudo bem? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos continuar falando sobre psicologia aplicada à enfermagem. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos e o homem frente à doença. A gente sabe que geralmente o diagnóstico de uma doença, principalmente se for uma doença como câncer ou um AVE, algo que traga alguma debilidade, algum comprometimento na qualidade de vida daquele usuário, daquele paciente, vai gerar consequências muitas vezes que a gente nem imagina como eles vão lidar com isso. Por isso é importante a gente estudar esse conceito. Bom, geralmente nessa fase, quando é descoberta da doença, ou mesmo que ela aconteça de forma aguda, como por exemplo um acidente de trânsito, algo que venha de forma mais brusca a ocorrer com ele vai passar por algumas fases, geralmente a gente chama de fases do luto, né? Não necessariamente o óbito vai causar essa fase do luto, mas qualquer mudança, qualquer diferenciação da vida podem acarretar nessas 5 etapas. Então, quais são elas? A negação, então geralmente quando o usuário, o paciente, ele fala assim, não, mas isso não pode estar acontecendo comigo, isso não é real. Ele fica naquele processo. Pode ser também a raiva, né, quando ele fica se perguntando, por que eu? Isso não é justo comigo. A depressão, que é quando ele acha que nada mais vai acontecer, ele fica falando que a vida não tem mais sentido, que aquilo não deveria ter acontecido com ele. Depois ele vem para a fase da barganha. Muitas vezes ele fica tentando negociar, fazendo alguma promessa, ou ele tenta negociar com a própria equipe, se eu fizer isso, você me dá isso, ou eu te dou aquilo. E a fase da aceitação, né, que é quando ele aceita que tudo vai dar certo, que tudo deveria ter acontecido daquela forma, né? E essas fases não necessariamente vão ocorrer nessa ordem. Algumas vezes ele pode já chegar para vocês, ou chegar no ambiente hospitalar, na fase da depressão, ou na fase da raiva, ou alguns podem vir direto para a fase da aceitação, quando geralmente é alguma coisa um pouco menos traumática para ele. Isso para a gente poder entender um pouquinho melhor. E também o tempo de permanência em cada uma dessas fases, ele vai variar de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que nem passam por uma delas, tem pessoas que duram anos em uma fase só. Então, por isso que a ajuda do psicólogo, o entendimento sobre todo esse processo é fundamental. Então, o adoecimento em si, ele é algo traumático, né? Principalmente se ele vem de forma abrupta, ou se é, como eu já falei anteriormente, uma doença que ou é incurável, ou que vai causar algum malefício permanente para aquele usuário. Então, o que é fundamental? O suporte psicológico, a ajuda de um profissional de psicologia, de psiquiatria nesse momento. O paciente, ajuda de pacientes que possam ter a mesma doença. Então, muitas vezes a gente vê grupos de usuários com a mesma doença fazendo encontros, né? Dando força uns para os outros, isso pode contribuir positivamente. A família nesse processo e os amigos vão ser fundamentais, porque no período de adoecimento, geralmente, ele está passando por um momento de fragilidade, um momento muito complicado da vida. Ficar hospitalizado piora um pouco mais esse processo, né? E você se sentir amado, se sentir próximo das pessoas, dos entes queridos, faz tudo isso ser uma passagem um pouco mais positiva. Bom, então a enfermidade, como é trazido na apostila, também pode ser chamado de singularidade, é a forma como cada indivíduo vai passar por aquela experiência do adoecimento, né? Então, é a perspectiva do paciente sobre a sua saúde debilitada. É diferente do modelo de doença e é multifatorial. Então, o adoecimento, a singularidade, ele é o acontecimento com o paciente, a perspectiva dele sobre a doença, e não necessariamente vai ser a doença em si, mas é como ele lida e como ele passa por isso. As particularidades do significado emocional de uma doença vão variar de acordo com o background social e cultural. Então, da mesma forma como a gente conversou na última aula sobre a questão da personalidade, a forma como ele encara isso vai depender de como foi a vivência dele de vida, como é o aspecto social, cultural e familiar. Algumas pessoas levam certo tipo de enfermidade de uma forma mais positiva, acreditando que tudo vai dar certo. Outras não conseguem fazer isso. Geralmente lidam com uma forma negativa, tentam se afastar, tentam se isolar. Então tudo isso vai acontecer de acordo com essas vivências. Então a percepção do paciente em relação ao sintoma físico e seu significado é parte da experiência da enfermidade. Então a enfermidade, ela não é especificamente o adoecimento, mas sim como a emoção dele é enfrentada naquele processo. Por isso a singularidade, é a forma única como ele vivencia. E essa experiência da enfermidade, ela pode trazer, dependendo, algumas questões psicossomáticas, né? Algumas características que vão piorando aquele quadro se ela for levando isso de uma forma muito negativa.
Por exemplo, a ansiedade. Se ele está com uma ansiedade em relação àquela doença, essa ansiedade vai gerar uma taquicardia, né, um aumento do batimento cardíaco, que vai gerar uma queixa psicossomática, né, uma dor em alguma localização que a gente não consegue compreender o que significa, né, que fazem exames e não consegue identificar. Então são sintomas gerados a partir do emocional daquela pessoa. Não que isso não seja verídico, né? A gente precisa levar em consideração tudo que o usuário fala, tudo que ele venha a ter de queixa. A gente não pode simplesmente falar que aquilo não é nada, que é irrelevante. Não, vamos levar sim em consideração isso, vamos buscar a alternativa, o porquê disso está acontecendo, tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe multiprofissional, a equipe médica. Então, a doença pode acontecer na ausência de enfermidade, então ele pode ter a doença e não necessariamente essas emoções dele vão estar afloradas. Principalmente isso acontece em quadros mais agudos, em acontecimentos mais abruptos, né? E pode não haver tempo para modelar a doença dentro da experiência da enfermidade. Então, às vezes a pessoa adoece, mas aquilo passa tão rápido que ela não tem tempo de vivenciar essa enfermidade, essa singularidade, essa emoção. Então, ele começa a adoecer, rapidinho ele melhora e aí isso passa batido, vamos dizer assim. Geralmente, a enfermidade também pode acontecer na ausência de uma doença. Então, algumas pessoas têm um certo tipo de emoção mais aflorada, que essa enfermidade vai acontecer independente dela ter uma doença ou não, que são as queixas mais psicossomáticas, são sentimentos, que geralmente ela vai precisar de apoio psicológico, psiquiátrico. Então, o psicossomático, como eu já trouxe para vocês, ele vem de origem de uma palavra grega, psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Então, essa doença psicossomática, ela vai ser algo muito além do biológico, do corpo daquele usuário. Ela vai ser algo da alma, das emoções, do psicológico. Então, o psicológico tem o poder de afetar diversas áreas da nossa vida. Por isso que a gente não pode deixar de levar em consideração. Assim como o nosso coração, o nosso pulmão adoecem, a nossa mente pode adoecer. Pode acontecer várias cascatas de hormônios, de substâncias, que fazem com que esse equilíbrio cerebral seja modificado e que essas emoções aconteçam dessa forma negativa. Então, o psicológico ele pode sim causar sintomas físicos e doenças físicas ao longo do tempo. Quando acontecem algumas coisas que não são trabalhadas dentro de si, alguns vazios existenciais, às vezes algum trauma que não foi curado, que não foi tratado. Então, os aspectos psicossomáticos, eles têm muito a ver com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos daquela pessoa. E se tudo isso ocorrer de uma forma incorreta ou de uma forma desregulada, pode causar um desequilíbrio emocional. E como eu trouxe aqui para vocês, traumas não superados, estresse, ansiedade, tudo isso pode contribuir para que essa doença, esse processo de adoecimento seja um pouco pior. Por isso que a equipe de enfermagem precisa muito ter essa noção e identificar quando o paciente não está lidando bem com aquilo. Tanto para acionar outras especialidades, como a psiquiatria, a psicologia, quanto para também saber a melhor forma de abordar aquele paciente, a melhor forma de tratar e de fazer os procedimentos corretos, né? A melhor escuta, a melhor ambiência, o melhor acolhimento. Então, o psicossomático, eles são manifestações do inconsciente, né? Que geralmente eles têm a ver com algumas questões mal resolvidas, alguns traumas não resolvidos. E as emoções em deficiência ou em excesso, né? Então, pessoas que são muito intensas, que possuem essa emoção muito aflorada, e até mesmo aquelas pessoas que demonstram pouco sentimento e que aquilo vai sendo internalizado, aquilo vai sendo absorvido de uma forma ruim pelo organismo e vai trazendo consequências no corpo físico. A ausência de reação para determinada situação. Então, tem pessoas que quando adoecem ou quando ficam sabendo de uma notícia como essa, elas têm esse período de adoecimento de uma forma mais intensa e outras não têm reação. Outras pessoas não conseguem ter uma perspectiva sobre aquilo. Elas simplesmente ficam paralisadas, não sabem o que fazer. Então, isso também pode ser ruim. E resistência às mudanças ou padrões limitantes. Então, algumas crenças limitantes, alguma resistência a determinado tipo de modificação da vida. E isso também pode ser prejudicial. E tudo isso pode causar esse desequilíbrio emocional, como eu já falei anteriormente. Que no momento de internação, de hospitalização, pode complicar um pouco a questão da melhora mais progressiva, da melhora mais rápida, mais satisfatória. Então, o vazio interior, né? Caso esses sentimentos negativos não sejam preenchidos com outro tipo de energia, as doenças acabam dominando a pessoa. Então, por isso que é super importante quando o usuário
tem alguma queixa, fica com alguma complicação e vocês percebem isso durante o atendimento de vocês, precisa fazer com que se busque um atendimento mais especializado. É importante olharmos para nós mesmos de forma holística. O que é isso? Forma holística é olhar como um todo, para todos os aspectos, né? Não só para o biológico, não só para o psicológico, mas para o social, para o cultural, de forma biopsicossocial, que a gente fala hoje em dia, né? Bio, psico, sócio, espiritual também, alguns termos utilizam. Então, há diversos tipos de doenças psicossomáticas e cada doença psicossomática vai variar de acordo com o indivíduo. Cada pessoa vai sentir isso, vai adequar isso para sua vida de uma forma. Por isso que, por exemplo, a dor é algo muito singular. Muitas vezes a gente vai caracterizar a dor e para uma pessoa que a dor é nível 10, para outra vai ser nível 5. E muitas vezes isso pode ser muito similar. Só que a forma como ela enxerga e sente aquilo é mais potente, é mais exacerbada. Então, são experiências e características únicas de cada pessoa, né? Como ela vai vivenciar aquilo. E podem afetar a qualquer pessoa, tudo depende do momento psicológico. Então, se o adoecimento acontece em um período psicológico ruim, que a pessoa está passando por algum trauma, por alguma experiência ruim, algum estresse, o adoecimento para ela vai ser pior, né? Ela vai conseguir passar por isso de uma forma mais diferente, de uma forma mais depressiva, vamos dizer assim. E se ela tiver numa experiência de psicológico um pouco mais alto astral, um pouco mais pra cima, o momento do adoecimento dela pode ser levado de uma forma mais leve. Muitas vezes ela consegue passar isso de uma forma positiva. Então, o momento psicológico dela, o momento de vida que ela tá passando, vai influenciar também diretamente como ela vai lidar com a experiência do adoecimento. A hospitalização em si é um momento complicado porque a pessoa está se vendo ali no momento de fragilidade, né? Ela está saindo da vida dela normal, do basal dela de sempre, da vida dela como ela lida com aquilo diariamente, para um momento de fragilidade, para um momento que ela não sabe mais como vai ser quando ela sair dali. Muitas vezes que pode ter uma debilidade permanente, por exemplo, um AVC que gera alguma sequela mais invasiva, uma sequela mais importante, que daí a família vai precisar fazer cuidados diretos. Então isso a gente também precisa levar em consideração, que quando isso ocorre de forma abrupta, para o paciente conseguir entender e assimilar aquela informação, pode ser que demore um pouco. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender esse momento de vida que ele está passando. Porque não é fácil a hospitalização nesse período, de você saber que você vai sair dali vai depender de algum certo tipo de cuidado, vai depender direto da sua família, de amigos, né? Muitas vezes vai precisar de insumos diretos da rede de saúde, né? Precisar retirar medicações, precisar retirar alimentação, se for por uma sonda. Então, tudo isso precisa levar em consideração. Hoje em dia, a gente fala muito sobre a equipe multiprofissional, né? Então, a enfermagem, a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a área médica, eles precisam estar trabalhando de forma em conjunto, mais harmoniosa, para que o paciente consiga sair dali de uma forma melhor. A psicologia hospitalar também é algo um pouco mais novo. A gente vê em alguns hospitais só, principalmente as residências. Existem poucas residências, pelo menos aqui em Campo Grande, com psicologia, mas que eles fazem um papel muito importante e crucial nesse momento. Porque ele vai ter esse acompanhamento não só o usuário, mas também a sua família, né? Porque no momento da hospitalização acontece o que a gente chama de despersonalização do ser, que é quando ele se vê numa situação totalmente diferente de tudo que ele já vivenciou. Então ele começa a achar que a vida dele é diferente, que ele não está sendo visto da forma correta, né? Muitas vezes ele não está sendo entendido, os sentimentos dele estão muito confusos, então por isso é importante o apoio psicológico. Ele sente-se fora do seu real contexto, então você sair da sua casa e ir para um ambiente hospitalar também desestabiliza geralmente muitas coisas da sua vida. Então você não tem muito do que você tem na sua casa, você não pode fazer tudo das formas como você sempre fez. Você vai ter horários para geralmente quase todas as coisas, então para almoçar, para jantar. Então você sai da sua rotina e isso faz acontecer ele sair fora do seu real contexto. O usuário deixa de ser ele mesmo e passa a ser a doença. É algo que a gente tenta sempre reforçar, que ali dentro do hospital ou do ambiente ambulatorial, seja onde ele estiver, ele precisa ser encarado como a pessoa que teve uma história de vida, que teve uma história familiar, um contexto social, e não somente a doença. A doença é algo que aconteceu nesse momento, mas o que ele já viveu para chegar até ali, né? A gente precisa muito pensar sobre isso. Ele é a família de alguém, ele é o amigo de alguém, o esposo, então a gente precisa ter essa sensibilização.
Frente aos fatores pessoais, o mesmo pode vir a sentir medo, ansiedade, tristeza. Então, sentimentos que às vezes podem estar reprimidos, que ele não quer demonstrar para a equipe essa tristeza, essa ansiedade, mas que ele está sentindo. Então, às vezes, algumas características sutis que ele vai demonstrar, a gente tem que ter essa sensibilidade para entender e reconhecer para acionar o serviço especializado. Geralmente, a equipe de técnicos de enfermagem, a equipe de enfermagem em si, o enfermeiro, eles estão um pouco mais presentes na assistência, então eles vão conseguir reconhecer isso de uma forma mais rápida, né? O vínculo que a gente cria, a responsabilização, o respeito, isso vai fazer, muitas vezes o usuário te conta, ele tem uma confiança tão grande em você, que ele vai chegar e vai te falar, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô triste, eu tô angustiado, eu queria que isso não tivesse acontecido, e a gente vai ser um apoio nesse momento, né? E a gente não pode levar tudo isso pro senso comum, a gente precisa entender que a enfermagem tem que estar preparada com esses aspectos psicológicos para poder direcionar da melhor forma. É importante a gente não rotular o usuário, a gente não pode rotular ele como a doença dele, como o usuário do leito B, como o seu João do joelho quebrado. A gente precisa falar ele como um nome. Ah, é o seu João, que tem uma família, que tem um histórico. Ressignificação do momento vivenciado. Essa é uma palavra muito importante na área da psicologia. Ressignificar. Então, não tem como modificar aquela situação de vida que ele está passando. Não tem como você... Às vezes aquela sequela vai ser permanente e, né, para a vida toda. Então, como ele vai fazer para viver a vida dele a partir daquela realidade, né? Como ele vai ressignificar aquilo dentro de si. Então, isso precisa ser pensado também. Deve ser visto por múltiplos olhares, então a equipe multiprofissional precisa ter essa visão, a equipe de enfermagem precisa ter essa visão, a parte administrativa, a família, os amigos, todo mundo precisa ter essa visão mais ampla sobre isso. E a sensação de abandono, despersonalização, limitação das atividades e adaptação à rotina hospitalar. Então, a hospitalização causa também essas sensações, essas características que a gente precisa tentar melhorar, porque às vezes ele vai passar por ali 10 dias, mas tem vezes que ele vai precisar ficar meses internado. Então ele precisa entender que aquele processo vai ser um pouco mais tranquilo, que a equipe está ali para ajudar, que a equipe está ali para fazer com que ele melhore da forma mais positiva possível. E trazendo um pouquinho mais para a parte do psicólogo, que é um elo fundamental na equipe, que ele vai ajudar a buscar, a trabalhar o bem-estar físico e emocional, porque a gente tem que pensar que o conceito de doença hoje, na verdade o conceito de saúde hoje, ele não é mais só a ausência de doença. O conceito de saúde, ele tem a ver com bem-estar físico, no caso a ausência de doença, psíquico, emocional, social, espiritual. Então é uma junção de vários fatores, não só a ausência da doença. Então a gente precisa entender que o psicólogo vai buscar trabalhar tudo isso com o paciente, né? As informações do prontuário, é uma visibilidade devastadora. O que isso significa? Geralmente, a pessoa, o profissional da psicologia, o psicólogo, precisa ter essa ética profissional dele muito bem esclarecida. Porque não necessariamente tudo que o usuário falar para ele vai poder colocar no prontuário, porque todo mundo vai ter acesso, mas ele tem que saber colocar as informações importantes para que a equipe tenha esse conhecimento, saiba a melhor forma de agir, precisa ter as discussões em equipe, né, mesmo que seja beira-leito ou uma discussão mais particular, mas não necessariamente colocar no prontuário dele tudo isso. A psicologia, a enfermagem tem que colocar tudo, tá? E atende a família e os membros da equipe, então não vai atender somente o usuário. Muitas vezes a família também está se sentindo despreparada, desamparada, sem saber como lidar com aquela nova situação, e o psicólogo também vai ter esse atendimento, assim como a equipe precisa estar preparada e entender que a família vai fazer parte daquele contexto e que ela também vai precisar de cuidados, que ela também vai precisar de treinamentos, dependendo do que for realizar em casa. Então a gente tem que ter esse olhar mais holístico.